Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando uma videoaula a respeito da resolução de circuitos trifásicos estrela-estrela e a dedução do seu equivalente monofásico. Então vamos passar aqui uma dedução. Nós estamos aqui tentando simular o que a gente faria numa aula de giz e lousa, e então a gente vai trabalhar a partir de um circuito que tenha algumas condições, como um gerador simétrico. Além disso, a gente vai considerar que a gente tem uma rede equilibrada, que, como a gente se lembra, é uma rede que tem próprias iguais e tem mútuas iguais. Então, a partir disso, a gente também precisa considerar que a gente vai ter uma carga equilibrada, e a partir disso vamos desenhar o nosso circuito. Fase A. Aqui eu esqueci de colocar o linha, mais tarde eu vou consertar isso. Em seguida a gente vai ter a fase B. E a fase C. O gerador, como a gente costuma representar, ele vai ser aterrado. E completando a nossa representação, a gente vai colocar as próprias, iguais nas três fases, que é uma condição que a gente já usou na representação de uma linha trifásica, 3 ou 4 fios, equilibrada. E também, para ter uma solução mais generalista, a gente vai considerar mútuas iguais entre fases. Apesar da dedução que nós já fizemos nas aulas anteriores, em uma situação muito particular que a gente vai reproduzir aqui, a gente vai ter ZP menos EM utilizado no cálculo em cada fase. Bom, o objetivo é a gente conseguir encontrar as três correntes, e a partir daí a gente vai conseguir calcular as quedas de tensão, tanto na linha, a partir das suas próprias e mútuas, e na carga, a partir da sua impedância constante Z. Essa solução pode ser adaptada para outro tipo de carga do tipo Z constante e carga do tipo I constante. A gente não vai abordar isso aqui na aula, mas caso vocês queiram utilizar, é só nos procurar. Bom, aqui na impedância para a Terra, que eu não desenhei aqui, mas mais tarde eu vou completar no desenho, a gente tem uma impedância chamada Zn, e pela lei de Kirchhoff, pela primeira lei de Kirchhoff, a corrente que vai passar por essa impedância vai ser a soma de IA mais IB mais IC. E a gente vai chamar essa corrente de corrente IN, a corrente que passa para o neutro, ele desce pelo centro estrela da carga, e do outro lado, apesar de não estar desenhado, ele sobe, essa corrente vai subir pelo neutro do gerador. Então, a gente vai escrever aqui as equações de malha de cada laço, na verdade, entre o ramo A e o ramo N. Então, VAN vai ser IA vezes ZP, então a corrente da fase vezes a impedância própria, e a gente vai considerar também as mútuas. Então, IB vezes a mútua, I e C vezes a mútua. Então, até aqui é o que a gente já tinha considerado quando a gente fazia equacionamento da linha. Mas agora a gente vai ter a carga e também a impedância que vai para o neutro. Então, nesse caso, a queda de tensão na carga da fase A vai ser a corrente A vezes Z. Nesse caso, eu vou deixar até anotado aqui, nessa nota, que a gente não vai considerar o acoplamento entre as fases da carga e o acoplamento do neutro com demais fases, porque como a gente está considerando isso como parte da carga
e não parte da linha, a gente não é típico observarmos acoplamento magnético dos elementos da carga, apenas dos elementos da linha. Então, continuando, agora a gente está representando a queda de tensão na impedância que vai para o neutro. E nesse momento, eu representei a impedância do neutro para o Zn. Em seguida, vamos fazer o mesmo para as demais fases. VBN, o IA vai ser considerado com impedância mútua, o IB com a impedância própria e o IC com a impedância mútua. Em seguida, a queda de tensão na carga e em seguida a mesma queda de tensão no neutro, que vai completar o laço entre o ramo B e o neutro. A mesma coisa vamos fazer para a fase C. VCN, IA vezes EM, IB com a mútua, IC com a própria, IC e Z na queda de tensão da carga e, mais uma vez, a queda de tensão na impedância para a terra. Bom, aqui a gente vai colocar aquela observação que eu já tinha feito. Z e Zn não fazem parte da linha, então a gente não vai considerar o acoplamento magnético. Bom, se a gente fizer a soma dessas três equações, apesar de não ser a solução direta, se a gente fizer essa soma das equações de malha da fase A, da fase B e da fase C, a gente vai obter um resultado bastante interessante em relação à corrente do neutro. Então, vamos lá. Eu vou somar as três tensões no gerador, VAN, VBN e VCN, e vou fazer a soma das quedas de tensão na linha, na carga e na impedância do neutro. Então, o IA, a corrente IA, em termos de queda na linha, ela vai aparecer na primeira linha com ZP, na segunda linha com ZM, na terceira linha com ZM. Então, já agrupo aqui ZP mais 2ZM, que é o resultado que a gente já tinha quando a gente considerou sequência zero. Então, quando eu estou somando os três, eu estou mais ou menos usando as propriedades da sequência zero. Aproveito e somo na corrente, somo nas impedâncias que vão ser multiplicadas por IA, eu somo a impedância da carga. Vamos fazer o mesmo para a corrente, com a corrente da fase B. Então, aparece uma vez própria, duas vezes a mútua e uma vez na carga. E a mesma coisa vai acontecer em relação à corrente da fase C. No caso da corrente, da soma de correntes, da corrente do neutro, da soma de corrente das três fases, vezes o Zn, eu vou considerar isso 3 vezes, o termo que aparece igual nas três equações. 3 vezes IA, IB e C, vezes Zn. Então, considerando as equações que nós obtivemos, lembrando o circuito no qual nós estamos trabalhando, vamos prestar um pouco de atenção no primeiro termo dessa equação. Na soma VA mais VBN, VAN mais VBN mais VCN. Nesse caso, vamos considerar, como dissemos no início, que o gerador é simétrico. E vamos escolher sequência direta. Apesar de que o mesmo resultado será obtido se considerássemos uma sequência inversa. Então, escrevendo a soma em função, a soma das tensões VAN mais VBN mais VCN, em função de VA, e usando a regra de formação, então vai ser a soma de 1 mais alfa ao quadrado mais alfa vezes VAN. E nós já sabemos que esta soma 1 mais alfa ao quadrado mais alfa é igual a 0.
Então, usando esse resultado de que a soma das tensões é zero e reorganizando a parte depois do sinal de igual, temos que zero é igual. Vamos considerar que como IA, IB e C estão multiplicados pelo mesmo termo ZP mais 2EM mais E, então vamos fazer a soma de IA mais IB mais IC, multiplicando ZP mais 2EM mais E. E como esta soma, IA mais IB mais IC, também aparece no último termo, vamos aproveitar e somar 3 vezes Zn, e a gente fica com uma equação bem mais curta. Então, nós temos dois termos que multiplicados dão zero. Como sabemos que a soma das impedâncias, ZP mais 2EM mais E mais 3EN, não dá zero, ainda que um dos termos seja zero, então, o resultado que nós temos agora é que o termo IA mais IB mais IC igual a zero. Ou seja, a corrente no neutro é igual a zero. Então, a conclusão até agora é de que não circula corrente IN de e para a Terra nas condições que nós estabelecemos, que é gerador simétrico, rede equilibrada e carga equilibrada. Agora, considerando esse resultado de que a soma das correntes, que é igual à corrente no neutro, é igual a zero, substituindo nas equações das malhas, o termo relativo ao neutro é igual a zero, independente do valor de Zn. E reescrevendo essa equação, organizando os termos em IA, IB e IC, temos que VAN vai ser igual a IA multiplicando Z própria mais Z da carga. E IB mais IC igualmente sendo multiplicados pela equação, pela impedância mútua. Para a corrente, para a tensão da fase B, VBN vai ser IB, a corrente IB vezes a impedância própria vezes a impedância da carga, mais as outras correntes IA mais IC multiplicadas pela impedância mútua. E o mesmo para C, fase C. IC é multiplicado própria e carga, e IA mais IB multiplicando a impedância mútua. Então, as três equações, elas estão muito parecidas. O termo relativo à própria fase, usando o mesmo coeficiente ZP mais E, e usar a mútua utilizando os outros termos. E como a gente sabe que a soma das correntes é igual a zero, então podemos simplificar ainda mais. Ou seja, VAN vai ser igual a IA vezes ZP mais E, e a soma IB mais IC é igual a menos IA, porque a soma dos três é igual a zero. Então, o VAN fica igual a IA, que multiplica ZP menos EM, que é uma coisa que a gente já sabia em relação à linha, e agora usando também a impedância da carga. Dá para fazer o mesmo para as fases B, usando tensão da fase B e corrente da fase B,
e tensão da fase C e corrente da fase C. As três equações estão ficando muito parecidas. Além de tudo, eu tenho uma grande vantagem de que a solução do ramo de cada fase é desacoplada das demais fases. Considerando sequência direta, e se a solução de IA é VAN sobre ZP menos ZM mais Z da carga, a solução IB igual a VBN sobre ZP menos ZM mais Z da carga, a solução para IB, devido à defasagem de alfa ao quadrado de VBN em relação a VAN, a corrente IB também tem a defasagem de alfa ao quadrado em relação a IA. Defasagem de menos 120 graus em relação a IA. Para IB, a conclusão é semelhante. Se é igual a VCN sobre ZP menos EM mais E, então, se VCN é igual a alfa VAN, então IC é igual a alfa IA. Então, uma conclusão que nós temos daqui é que as correntes obtidas são simétricas e acompanham a sequência da tensão. Ou seja, apesar de eu não fazer isso aqui, eu posso comprovar que o mesmo ocorre na sequência inversa. Porque todo o desenvolvimento anterior usou apenas o fato de que a soma de VAN, VBN e VCN, que depende da soma de 1 mais alfa ao quadrado mais alfa, dá zero. A soma de 1 mais alfa ao quadrado, que é a sequência inversa, também dá zero. Então, com essa conclusão de que eu tenho as correntes defasadas com o mesmo 120 graus e elas são obtidas com equações bastante semelhantes, ou seja, é a tensão dividido por ZP menos EM mais E, eu consigo obter o que a gente vai chamar de circuito equivalente monofásico do circuito estrela-estrela, que vai ser um circuito que deve ter a mesma solução do circuito original. Então, vai ser, se eu preciso que IA seja igual a VAN sobre ZP menos EM, por causa da linha, e ZP por causa da carga, eu posso desenhar um circuito que tenha uma fonte de tensão VAN, que tenha uma linha com impedância ZP menos EM. Aqui vai ser uma equivalente monofásica, é como se eu tivesse uma linha monofásica cuja impedância fosse numericamente igual a ZP menos EM, alimentando uma carga de impedância Z. Para fechar o circuito, eu preciso de mais um condutor de retorno, e nesse condutor eu vou colocar, bom, aqui tem a corrente também, corrente A, a mesma corrente A, é o mesmo módulo e a mesma fase da corrente que seria obtida na solução do circuito original. E aqui eu vou ter os terminais N e N' coincidindo, mesmo que eles não sejam ligados no circuito original. Eles devem existir aqui no monofásico equivalente. Então, as conclusões para esse circuito são que, primeiro, o que eu posso obter desse circuito equivalente monofásico, por exemplo, VA' N', que é a tensão na carga,
é a mesma no circuito equivalente monofásico e a mesma no circuito original. Se eu verificar no circuito original, se eu souber quem é IA, eu já consigo encontrar a queda de tensão na linha. Além de tudo, como eu tinha mencionado, esse equivalente também vale para a situação em que eu tenha neutro, linha isolado. Porque se não há corrente no neutro, mesmo que exista condutor, se não existir condutor, também não haveria corrente no neutro e todo o restante seria válida. Mas no monofásico equivalente, eu repito, eu preciso ter este condutor para eu poder fechar o circuito monofásico. E a conclusão derivada da defasagem é que o resultado que eu obtiver para IA, para V' N', valerão para os circuitos equivalentes das fases B e C, desde que eu aplique as devidas defasagens. Defasagem de menos 120 mais 120 para a sequência direta e 120 menos 120 para a sequência inversa.